Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, Padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, Padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre. E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o Senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né? Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom, com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de 2 gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente ele vai nos conduzindo pela mão, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar e que você vai sendo capaz até de sorrir quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você.
de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso, toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável. E você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metabolize essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama, ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições.
No meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos, ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto o meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa. Mas mágoas não ficam por aqui, não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida. E assim. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer, é porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele, espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem, só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil. Que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse, pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu.
Não tem nem a obrigação do sangue. Porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, aquele o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque o que em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado, não é o que comemos, é com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. E às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós e você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. E quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito
e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é este milagre, que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê, que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus, e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. À medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. Tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. O evangelho diz assim, ele está no evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa.
O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Essa palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades. Essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. De repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé
perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível, sim. Eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existia. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Lá em Gravatá, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, a palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico. Aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente. Presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que os cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu jugo. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem, surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades.
posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, Dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar deste espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, Dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, Dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde. É lamentável, é doloroso, é sofrido, mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro. Para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma, também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. Eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem é. Bom, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí, morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora.
Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela, e isso ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão, esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã. Porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música?
Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. É o primeiro grande desafio que nós temos na vida. Aprender que Deus mora em nós. E esse é o princípio fundamental de toda religião. Nos ensinar que nós somos um templo santo. Você ter a consciência de que você é um território santo, habitado pelo sagrado, isso faz toda a diferença. Porque isso faz com que você modifique o jeito como você se interpreta. Já parou para pensar que muitas vezes nós damos errado na vida, ou não conseguimos alcançar os nossos objetivos, é porque a gente se interpreta errado. Quantas vezes você olhou com desprezo para você mesmo? Quantas vezes você não foi capaz de acreditar nos seus sonhos? Quantas vezes nessa vida você permitiu que o pior do outro viesse morar dentro de você, porque infelizmente você se assumiu assim, como sendo um território em que o outro faz o que quer? Quantas vezes na vida você sofreu justamente porque foi duramente traído? E quando você é traído, o que na verdade dói em você é essa identidade. Oh meu Deus, eu quero ser único. Eu quero receber o valor que eu mereço. Eu não quero que a minha identidade fique banalizada. A traição não é nada mais, nada menos do que você trair o significado do outro na sua vida, não é assim? E essa retomada de posse, minha gente. Acreditar em Jesus é você viver o desafio diário de você pegar essa parte que lhe cabe. É dele, mas está em você. Jesus deixou uma parte preciosa dele em você. Se chama dignidade. E a gente, no desafio de viver nos dias de hoje, onde as pessoas se banalizam tanto, onde as pessoas se traem com tanta facilidade, a gente precisa todos os dias, logo de manhã, olhar nos espelhos, onde a gente se reflete, e a gente cantar isso para a gente mesmo. No meu interior tem Deus. Tem Deus. E não há nada nessa vida, ninguém tem o direito de entrar nesse solo sagrado que sou, banalizando. Se tiver que entrar na minha vida,
se tiver que entrar na sua vida, terá que saber que no seu interior tem Deus. Que você até é um território sem fronteiras. O coração nem tem porteiras, mas quem manda aí? No meu interior em Deus, eu sou um território sem fronteiras. Coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Eu tenho certeza que hoje aqui tem muita esposa que está precisando lembrar o marido disso. Ó, trata com mais carinho, viu? Tem muita esposa aqui que precisa cantar esse refrão no ouvido do marido. No meu interior tem Deus. Tem muita namorada precisando cantar isso no ouvido do namorado, né? Olha, eu não sou um objeto não, viu? No meu interior tem Deus. Tem muito amigo precisando cantar um para o outro. Porque o verdadeiro amor, minha gente, o que nós verdadeiramente precisamos é aquele que nos ama com um amor parecido com o que o Senhor tem por nós. Eu sempre digo isso. Eu agradeço muito os amigos que Deus pôs na minha vida e que são capazes de me amar do jeito como Ele me ama. Com liberdade, com responsabilidade, querendo o meu melhor. Se você descobrir alguém que te ama assim, querendo sempre o seu melhor, e ainda que de vez em quando tenha que puxar sua orelha por aquilo que você faz de errado, eleve as mãos para o céu. Você tem mais chance de dar certo do que aquele que não tem. Precisamos trazer esse aprendizado para dentro das nossas casas. As nossas casas muitas vezes são lugares onde a gente é tão desrespeitado, onde a gente desrespeita tanto. No interior da nossa casa tem que ter Deus, senão a gente não dá certo. E a religião é essa oportunidade feliz que nós temos de levar adiante essa certeza de que Deus habita até mesmo o pior de todos os seres humanos. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteiras, mas quem manda aqui é Deus. Tudo é do Pai. Bem mais forte é o meu Senhor que me cura. E quem aqui não precisa ser curado de vez em quando? Todo mundo, né? Eu sempre digo, minha gente, que o maior desafio de todos os dias, de todas as horas, é a gente saber lidar com a gente. Isso Deus nos ensina. O que Jesus fazia justamente na vida das pessoas era ensiná-las a conviver com elas. Porque a gente só pode dar certo na vida à medida em que a gente é capaz de conviver com a gente mesmo. Que a gente tem consciência dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas possibilidades, a partir do momento que a gente sabe articular quem a gente é a favor. Para você ter condições de superar as suas fraquezas, para você ter condições de dar certo. Porque só para isso Deus colocou você no mundo, para dar certo, ser feliz, para conseguir amar e ser amado, para conseguir alcançar seus objetivos. E por isso vale a pena a gente se converter. Conversão é a oportunidade que a gente dá a Deus de nos ajudar a lidar com a gente. Porque no dia em que a gente aprende a lidar com a gente, em que a gente não se nivela mais por baixo, mas que a gente se empenha para superar cada dia, ninguém mais pode nos segurar. Essa é a ação de Deus na minha e na sua vida. É o milagre que todos os dias nós precisamos pedir a Deus. O Senhor, hoje, me dê condições de lidar bem comigo mesmo, Senhor. Porque se eu lido bem comigo, eu sou capaz de amar melhor os que estão do meu lado. Eu sou capaz de recomeçar os meus caminhos no momento do meu fracasso. Temos que a gente aprender a cada dia os nossos fracassos. Canta comigo, meu povo. Tudo é do Pai, é dele a vitória.
Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E toda vez que você sentir a tentação de desacreditar de si mesmo, toda vez que você achar que já chegou ao fim, que já não há mais o que fazer, recorde-se da palavra que ele diz, que você tudo pode naquele. Onde é que você está indo? Está indo buscar a sua melhor parte ou está se contentando com aquilo que você já achou de você? Está indo buscar a coragem ou está se acomodando na sua fraqueza? Está indo buscar os seus sonhos ou está se contentando com os pesadelos? Você nasceu para a vitória e Deus quer lhe revestir de todas as bênçãos, de todas as graças, para que você seja capaz de proclamar essa vitória na sua vida. Chega de preguiça. Preguiçoso não chega no céu não, viu? O máximo que vai conseguir é servir cafezinho na sala do purgatório. Agora eu olho para você daqui e eu não fico pensando que você tenha nascido para tão pouco. Você nasceu para o céu. O céu é o seu lugar. Estou errado? Vamos dar uma olhadinha em quem está do seu lado aí e diz assim: toma vergonha na cara. Vá buscar o seu melhor. Não se contente com a sua pior parte. Vá buscar a sua melhor parte. Porque você tudo pode naquele que fortalece. Que eu... Vamos lá comigo. Que eu... Prepare-se. Essa última frase é para ser bem alta, para ser bem bonita. Que eu posso. É tão bom a gente poder dizer isso, né? Quando o outro fala assim: você pode vencer isso? E você diz: eu posso. Ah, isso é bom demais. Só para isso vale viver, minha gente. Para você se desafiar, para você não deixar a droga retirar da sua coragem, para não deixar a droga retirar da sua inteireza, para não deixar que ninguém venha retirar a sua inteireza, que você continue podendo. Ah, eu estou podendo. Que você tenha o direito de dizer isso. Faço um esforço danado, minha vida não é brincadeira, mas eu estou podendo. Coragem. Quem gosta de gente desanimada é o diabo. É por isso que é tão fácil dar serviço para o diabo, porque o que tem de gente desanimada nesse mundo, desanimada de si mesma, é gente assim: ah, tá bom, não. Você sabe que o que a droga faz com a gente é isso, né? Retirar a nossa coragem de dizer não. Uma pessoa viciada, eu tenho acompanhado muita gente assim, é aquela que já não é mais capaz de escolher a melhor parte. Porque não é possível que um ser humano, em são estado de consciência, sabendo todos os malefícios que o crack, por exemplo, que a cocaína faz na vida de uma pessoa, que ela traga aqui. Por isso, revista-se, proteja-se, para que nada do que é diabólico nos dias de hoje tenha espaço para crescer em você. Para que você continue podendo. Eu estou podendo. Quando alguém perguntar para você: e aí, como é que vai a vida? Você vai ter aquela... Não. Você responde: olha, estou na luta, mas eu estou podendo. Que eu posso. Tudo posso. Você sabe que um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida foi ver o meu pai morrer. Estava no quarto do hospital,
quando vi a respiração do meu pai terminando, aquele aparelhinho que mostra um sinal, né? Vivendo a vida do meu pai ir embora, aos poucos. Você sabe que depois de tanto tempo, depois daquele acontecimento, graças a Deus, no meu coração, eu não sou visitado em nenhum momento por um sentimento de remorso. Eu posso ter errado muito na minha vida, mas graças a Deus eu posso dizer que eu não errei com meu pai. Eu acho que eu fui um bom filho para ele. Ajudei, trabalhei com ele na construção civil, imagina só. Eu era um menino, trabalhando com meu pai era pedreiro. Eu lá coando areia lá na construção, era um desastre, mas ele me ajudava a me sentir útil. Vi o meu pai em situações difíceis, quando o álcool tomou conta do coração dele. Tão difícil quanto vê-lo morrer, foi ter que buscá-lo uma vez na sarjeta, caído. Conseguia voltar para casa. Enfim, amar é você mergulhar nos mistérios do outro. É você ver o tempo passar e ao mesmo tempo você não perder o entusiasmo que você tem por ele. Eu acho que o verdadeiro amor é aquele que mantém o entusiasmo até o fim. O mesmo amor que eu tinha pelo meu pai, quando o via cheio de utilidades, trabalhando, dando conta de administrar a nossa casa, era o mesmo amor que eu tive no momento em que eu o vi caído, sem forças para sair do próprio vício. Entender que a vida é esse processo, que não tem como ser diferente, e que é muito bom quando a gente é capaz de suportar a dificuldade do momento, sem que a gente jogue a pessoa fora. Para que depois a saudade seja tranquila, como é a saudade do meu pai na minha vida. Eu não sei como é a sua relação com seu pai. Não sei como foi. Mas digo a você, que vale a pena você se desafiar no momento da sua fraqueza, no momento em que você, de repente, quiser viver a comodidade de não amar direito, de esquecê-lo, de não perdoá-lo, de estar ao lado dele no momento que ele precisa de você. Desejo, porque o amor, quando é bem amado no presente, ele é um travesseiro muito confortável para ser usado. Desejo que o seu amor pelo seu pai ultrapasse o tempo, que seja para a vida inteira, e que ele seja uma saudade boa para você se recordar. Sua mãe está aí agora, não? Quero que você cante uma música para ela, pode ser? Sua mãe está em casa? Vamos pensar nela agora nesse momento. Mãe, uma saudade maravilhosa de si. Aproveite cada instante dessa mulher, porque ela é guardiã das suas memórias mais secretas, mais preciosas. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs, cobrindo as flores, e um raio de luar que era tão meu, incendeia minha alma. Permita que hoje o Senhor visite o seu coração. Permita que hoje o Senhor faça acontecer em você o que só Ele sabe que precisa. Você não pode ter vindo aqui por acaso. Deus te trouxe aqui por um motivo muito simples. Ele quer habitar o seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida. Não como um fardo a ser levado, mas como uma amizade a ser vivida.
Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração e deseja ser seu amigo. Hoje Ele quer mudar o jeito como você olha para Ele. Você que tantas vezes olhou com medo, com receio, ou até mesmo com desprezo, achando que Deus não cabe na sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para modificar isso. E entrando no seu coração, ter a possibilidade de aliviar os seus fardos daquilo que hoje é pesado em você. Permita que a ação de Deus hoje te liberte de tudo aquilo que é pesado na sua história. Permita que hoje a ação do Senhor faça em sua vida o mesmo que Ele fez na vida de Zaqueu, o mesmo que fez na vida de Madalena, de João. Modificou para melhor. Permita que o Senhor hoje enxugue a sua lágrima, que Ele cure dos traumas, que liberte dos vícios, que coloque esperança no coração desesperado, alegria no entristecido, saúde no que está doente, mas sobretudo, amizade no coração que ainda não sabe ser amigo dele. Permita que hoje o Senhor visite a sua casa, a sua vida. Diga a Ele comigo. Visualize esse rosto do Senhor. Visualize esse rosto de Jesus diante de você, e propondo amizade. Que você o leve com você, para que você seja mais feliz, para que você receba dele toda a força, toda a graça e toda a misericórdia. Hoje é Jesus diante do seu coração, olhando nos seus olhos, e propor amizade. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha escritura, sara todas as feridas, me ensine a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Qual é o milagre que você hoje gostaria que o Senhor fizesse na sua vida? A gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. Já disse isso aqui, Adélia Prado tem um poema lindo que ela fala: a experiência religiosa consiste, não é um poema, é um texto que ela escreveu, uma declaração que ela fez, sei lá. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Lembra, o exercício do perdão é contrato, igual eu estava dando o exemplo no início aqui do programa. Eu perdoo, mas a criatura perdoada tem que se comprometer com o perdão que recebeu. Tem que fazer um esforço para mudar. Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né?
Eu não sabia disso. Aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei à minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? Cida morava na roça naquela época. Eu passava as minhas férias lá em Albertos, uma roçazinha que tem lá perto de Formiga. E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo. E lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história, enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena.
Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de, olha, estava legal isso. Não, é sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que elas só escutam inveja. Não tem aquela história, a gente colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente? Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou e ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo, mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio.
mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós e faz fofoca, e faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não. Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue. Quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins? Por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de jogar a água podre fora, de jogar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio, eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu, olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade, para que pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim, sobre você. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.